Se você é um gestor de tráfego e quer aprender como gerar mais vendas, você está no vídeo certo. Eu preparei uma série de 5 vídeos onde eu vou te ensinar formas de você vender o seu serviço e gerar faturamentos acima dos R$ 10.000 todos os meses. Vão ser 5 vídeos incríveis e bem completos, e nesse primeiro vídeo eu vou te explicar a estratégia que a gente vai usar e a gente vai começar a dar início nessa estratégia inicial. Então fica até o final desse vídeo, assiste todos os vídeos dessa série para você não perder nada. Fala, estrategista! Para quem não me conhece, o meu nome é André. Eu sou estrategista de marketing digital e criador do treinamento Método Estrategista Digital, um treinamento completo focado em te ajudar a vender através da internet todos os dias de forma consistente. Se você quiser saber mais sobre o meu treinamento, o link dele está aqui embaixo para você poder estar dando uma olhada. E antes da gente começar esse vídeo, eu quero te passar um recado bem rápido. Se você gosta de vídeos relacionados ao assunto marketing digital, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda terça, quinta e sexta-feira eu faço um vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira às 15 horas eu faço uma live me aprofundando sobre algum assunto específico. Mas é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, vamos lá, a gente está aqui dentro da tela do meu computador, você está vendo aqui um esboço de uma apresentação que eu criei para poder te explicar essa estratégia. Eu quero te explicar o seguinte, a gente vai usar duas estratégias nessa sequência de 5 vídeos. As 4 primeiras aulas, elas vão ser 100% focadas em prospecção ativa. André, o que é prospecção ativa? É você prospectando novos clientes para sua agência ou para o seu serviço como gestor de tráfego. E a 5ª aula, eu vou te ensinar a anunciar para buscar, para encontrar novas pessoas interessadas no seu serviço. André, por que você está fazendo isso? Porque muitos gestores começam sem dinheiro nenhum. E eu não quero que você já comece com aquela ideia de eu tenho que anunciar para gerar cliente. Cara, eu comecei sem dinheiro nenhum, eu não tinha verba. O que eu fazia? Eu prospectava clientes. Até hoje eu faço prospecção ativa. Claro que não sou eu que faço. Eu já contratei uma pessoa para fazer isso. Mas você pode trabalhar dessa forma. Você vai começar, você vai prospectar, você vai levantar um capital e depois disso você vai colocar os anúncios para rodar para você ou você coloca uma pessoa para fazer esse processo para você. Saber prospectar como gestor de tráfego é fundamental para você conseguir fechar o máximo de contratos possíveis. Mas enfim, as 4 primeiras aulas focadas em prospecção. A 5ª e última aula eu vou te ensinar como fazer anúncios que vão gerar muitos contratos e muitas reuniões para você fechar muitos clientes para o seu trabalho de gestor de tráfego. Mas vamos lá, eu vou te explicar aqui o processo. A primeira etapa do processo está até aqui, processo de prospecção de novos clientes para a gestão de tráfego. A primeira etapa do processo, que a gente vai fazer ela hoje ainda, é definir um ICP. O que é definir? O que é um ICP? Até deixei aqui, vamos jogar para o lado aqui. ICP quer dizer Ideal Customer Profile, que é basicamente perfil ideal de cliente. Então é o seguinte, o seu ICP, ele é o cliente perfeito para o seu negócio. É aquele cliente que tem todas as características, digamos que é a sua persona, vamos dizer assim. É o cliente que tem todas as características para comprar de você. Então, por exemplo, eu até coloquei aqui 3 perguntas que a gente vai responder aqui rapidamente, a gente vai se basear nisso para poder fazer as nossas prospecções. Qual o nicho ou segmento do seu cliente ideal? Aqui você vai colocar o segmento específico do seu cliente. Como assim? Eu não quero que você, agora, a partir de hoje, você vai prometer para mim que você vai parar de prospectar como se você fosse um maluco. Você não vai ficar prospectando e-commerce, loja de roupas, contabilidade, advocacia. Não, você vai prospectar apenas um nicho específico. Por quê? Porque quando você prospecta um nicho específico, você se torna especialista nesse nicho. E você vai começar a entender as dores, as dificuldades e as maneiras de você conseguir contornar objeções e fechar contratos. Então é dessa forma que funciona. Prospectar nichos variados é muito complexo, muito desgastante e vai te demandar um tempo absurdo. Você vai parar de fazer isso, você vai focar em um nicho só. Então vamos lá. Qual o nicho ou segmento do seu cliente? Vamos supor que a gente vai trabalhar com contabilidades. Eu vou colocar aqui contabilidade. Então o nicho do meu cliente ideal, do meu ICP, é contabilidade. Beleza? Então essa é a primeira pergunta para você definir o ICP. Qual o segmento ou o nicho dele? Agora vamos lá, segunda pergunta, já é uma pergunta mais qualificatória. Quais os requisitos físicos do seu cliente ideal? O que seria requisitos físicos? Até coloquei o exemplo. Precisar ter 5 vendedores, possuir um CRM, ter um diretor de marketing. Basicamente, você tem que pensar o seguinte. Cara, meu serviço, ele custa, sei lá, R$ 3.000 por mês, por exemplo. E para o cara conseguir ter bons resultados no meu serviço, ele precisa ter uma área de vendas. Essa área de vendas precisa ter pelo menos X vendedores. Esses vendedores precisam ter XYZ qualificações. Por quê? Porque não adianta nada você sair vendendo para todo mundo, sendo que nem todo mundo tem condições de receber o seu serviço. Um erro que eu cometi muito no meu começo foi vender para pessoas que não conseguiam fazer vendas.
Então, tipo assim, eu prestava todo o serviço de marketing, levava leads, leads qualificados, só que a pessoa não tinha qualificação para fazer vendas, e tá tudo certo. Só que você não pode cometer esse erro, porque senão você vai fechar um contrato, o seu contrato vai ser rescindido porque o cliente não tem resultado. E o resultado, infelizmente, não depende de você nesse aspecto. Você está gerando sua demanda. Se a comercial não fechar essa demanda, cara, você se ferrou. Então você tem que ter esses requisitos bem claros na sua mente. Então vamos colocar aqui um requisito que a empresa de contabilidade precisa ter pelo menos 3 vendedores. Pronto. Porque uma empresa com 3 vendedores, a empresa minimamente estruturada, ela já vai ter uma qualidade comercial aceitável. Quanto de faturamento o ICP precisa ter? Então, vamos até colocar aqui ó, em negrito. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, cara, se você vende um serviço de R$ 3.000, por exemplo, você não pode sair vendendo para qualquer pessoa. Por quê? Porque nem todo mundo vai ter condições de pagar o seu serviço. Então você tem que analisar assim, quanto que custa a minha hora? Quanto que custa o meu trabalho mensalmente para as empresas? Ah, a empresa tem que fazer um investimento de 3.000 mais investimento em ads. Aí vai dar um total, sei lá, de 7, 8 mil reais, por exemplo, por mês. Dando só um exemplo bem baixo. Então a empresa precisa faturar pelo menos 100k para ela conseguir pagar isso e conseguir ter lucro. Beleza, então você vai colocar aqui, a empresa precisa faturar pelo menos 100k mês. Eu coloquei ano ali, mas é mês. Vamos colocar aqui mês. Aqui também mês. Beleza. Aqui a gente define o nosso ICP. O ICP é muito importante que você defina ele com bastante critério. Essas 3 perguntas já são fundamentais. Assim, eu vejo muita gente que coloca um monte de pergunta para você definir um ICP, qual que é o segmento, faturamento, quantos vendedores, quantos funcionários. Cara, isso aqui já é o suficiente. Sério, de verdade, isso aqui já funciona muito bem. Você pode também pensar, tem muita gente que coloca dentro do ICP os canais de contato. Por exemplo, meu cliente, qual é a melhor forma de eu contatar ele? É via e-mail? É via telefone? É via LinkedIn? Mas nesse momento fica tranquilo, só isso aqui já está bom para você definir o seu ICP. Beleza, próximo ponto. Prospecção, criação de listas de prospecção. Quando a gente for fazer uma prospecção, a gente precisa organizar esse processo através de listas, para a gente saber quais foram as respostas daquele cliente, se ele respondeu positivo, se ele respondeu negativo, se ele aceitou o contrato, se ele não aceitou. A gente vai fazer esse controle através de listas. Se você tiver um CRM na sua empresa, ótimo, melhor ainda, porque o CRM vai automatizar esse processo. Mas se você estiver começando, você vai fazer isso através de uma lista do Excel, por exemplo. Você vai criar uma planilha com os nomes, eu vou te mostrar isso na próxima aula. E você vai fazer essa organização através da lista. Então, como é que você vai montar essa lista? Você vai qualificar o seu ICP e vai adicioná-lo à sua lista de prospecção. Você vai analisar as empresas e vai analisar. Essa empresa faz sentido como ICP? Faz, então joga na lista. Essa aqui faz? Não faz, então tira da lista. E assim funciona. Na próxima aula você vai entender isso com mais calma. Mas depois que a gente definir o ICP, a gente vai definir... Já definiu ele, na verdade. O nosso ICP é esse, vai ser o nicho de contabilidade, precisa ter pelo menos 3 vendedores e precisa faturar 100k todos os meses. Esse é o ICP que eu estou definindo, você vai definir o seu. Talvez o seu ICP seja, sei lá, empresas de peças automobilísticas que faturam pelo menos 1 milhão por mês, você vai definir o seu ICP do seu jeito. Então, o primeiro ponto, definimos o ICP, depois a gente vai criar listas e depois disso, a gente vai começar a abordar esses prospects. E ter uma coisa, nesse momento, essas pessoas são prospects. O que é prospect? Prospect é o cara que você quer prospectar. O lead é o cara que você tem o contato dele. Por mais que, quando a gente for prospectar essas pessoas, a gente vai ter o contato delas, eles não são leads. Por quê? Porque não foram eles que entregaram o contato pra gente. A gente que foi atrás. Não são prospects. Depois disso o cara vira um lead e depois disso ele vira um cliente. Certo? Então, a gente vai usar muito esse termo prospect. Então, como que você vai abordar o seu prospect? De 3 formas. A gente vai abordar eles via e-mail, até deixar em negrito, via telefone e via LinkedIn. Eu vou te mostrar isso na terceira aula, como que você faz essas abordagens e vou te passar o script de ligação, de e-mail e de LinkedIn para você poder abordar essas pessoas. Eu não vou entrar no mérito da questão do porquê estamos usando isso, porque eu vou te explicar isso no futuro. Depois que a gente aborda os nossos clientes, o nosso objetivo é agendar uma reunião de apresentação. Até coloquei aqui. Como assim? Essa reunião, ela basicamente vai servir para a gente poder apresentar o nosso serviço e entender e qualificar o nosso cliente. Porque, assim, você fez lá o seu ICP, você já fez uma qualificação, aí você vai montar a sua lista vai estar minimamente qualificada. Aí você vai ligar para esse cliente, por exemplo, e você vai fazer uma qualificação via telefone. Só que você ainda não tem certeza se esse cliente realmente tem condições de receber o seu serviço, ou se você também tem condições de oferecer serviço para ele. Você vai fazer uma reunião, onde você vai fazer uma porção de perguntas, eu vou te mostrar quais são as perguntas que você vai fazer,
E aí você vai analisar se faz sentido ou se não faz vender para esse cara. Só que nessa primeira reunião, você não vai vender nada, absolutamente nada. Você vai ser bem claro e bem enfático, logo no início. Olha, essa reunião aqui é uma reunião de apresentação, eu não vou te vender nada, eu não vou te passar a proposta, eu vou estudar aquilo que você está buscando e vou marcar uma nova reunião com você. Pode ser? Pode. Se o cara não quiser, cara, nem perde seu tempo. Nem perde seu tempo porque é uma pessoa que está buscando preço, ela não está buscando valor. A pessoa que está buscando valor, está buscando algo que realmente faça sentido, ela vai entender que você tem um processo de 2 reuniões e ela vai aceitar isso. E eu te falo uma coisa, o processo de 2 reuniões, ele passa uma credibilidade maior. Porque imagina, você não está vendendo um pastel, você está vendendo um serviço de gestão de tráfego, um serviço que vai mudar a empresa do cara. Você não pode chegar e falar, é 3 mil reais, é 4 mil reais, é 5 mil reais. Até porque cada empresa é uma empresa. Às vezes o nível de complexidade da empresa A é muito maior do que o nível de complexidade da empresa B. E eles não podem ter o mesmo valor. Então você precisa analisar cada caso e passar uma proposta personalizada para o seu cliente. Beleza? Então a gente vai fazer a abordagem via e-mail, via telefone ou via LinkedIn. Depois disso, a gente vai fazer uma reunião de apresentação e qualificação. Vou te mostrar como é que você faz isso. E o foco dessa reunião é o quê? Agendar uma reunião de proposta e prometer uma proposta personalizada para a empresa do prospect, certo? Você vai prometer uma proposta personalizada. A partir desse momento ele já é lead. Ele agendou a reunião com você, ele já virou um lead. Mas beleza, você tem que já agendar com essa pessoa a reunião de proposta. Você não pode sair da reunião de apresentação sem agendar a reunião de proposta. E essa reunião de proposta, no geral, ela é de 1 a 2 dias depois da reunião de qualificação. Tenta agendar nesse período, porque depois de sei lá, 1 semana, 2 semanas, começa a ficar muito fria a negociação, o cara às vezes nem tem mais aquele contato com você. Fez isso, você vai agendar, você vai fazer a reunião de proposta, e na reunião de proposta você vai apresentar a sua proposta para o lead, aquele já é lead. Você vai apresentar um gatilho de escassez e urgência, por quê? Para ele tomar a decisão rápida, porque tem muita gente que simplesmente recebe a proposta e ignora totalmente. Então você vai apresentar um gatilho, tipo, você vai dar um bônus, você vai dar uma promoção, você vai dar alguma coisa. Eu vou te explicar isso na aula de reuniões. E você vai agendar um feedback. Por exemplo, olha, o bônus que eu estou te dando vai até sexta-feira. Posso entrar em contato com você amanhã para pegar a sua resposta? Pode, você vai fazer um agendamento de um feedback. Esse é o processo. Eu digo que é um processo de 3 etapas. É um processo de qualificação e criação de listas, processo de abordagem e o processo de reuniões. Claro que dentro de cada processo tem suas peculiaridades, tem suas etapas, mas essas são as etapas centrais. Hoje eu quero que você defina o seu ICP. Eu quero que você tenha bem claro na sua mente quem é o seu ICP, qual que é o nicho do seu cliente ideal. Você vai focar em um nicho só, não venha com 2, 3, 4, 5 nichos, foque em um nicho só. Contabilidade, peça para carro, autoescola, ótica, não importa, você vai focar em um nicho só. Você vai trazer os requisitos para essa empresa poder receber o seu serviço. Por exemplo, tem que ter pelo menos 3, 4, 5 vendedores, tem que ter X funcionários, tem que ter um CRM. Você vai colocar os requisitos aqui. Eu trouxe aqui uma pergunta só, mas você pode fazer vários requisitos e você pode colocar mais perguntas. E depois você vai colocar o faturamento. Fez isso aqui, a gente vai partir para a próxima aula, que eu vou trazer amanhã para você, falando sobre como que você faz para criar listas de prospecção com base no seu ICP. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai aprender a criar as nossas listas com base no nosso ICP. Se ficou qualquer dúvida sobre esse processo, comenta aqui embaixo que eu estou à disposição para te responder. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fui! Valeu!